Caso Marielle, Polícia Federal vai oferecer delação premiada a Rony Lessa para que ele entregue mandantes. Investigadores apontam o envolvimento de outros milicianos no assassinato da ex-vereadora e tentam descobrir quem foi o mandante do homicídio. Nós estamos prestes a descobrirmos de uma forma concreta quem mandou matar a Marielle Franco. E agora essa delação premiada é muito interessante porque nós estamos vivendo um momento em que aqueles que acreditamos que são os mandantes da morte da Marielle não estão mandando tanto no crime do Rio de Janeiro. Dá pra gente interpretar esse momento em que as pessoas começam a fazer delações como um momento em que o poder de facções criminosas está mudando. É como se a família que controlava o crime no Rio de Janeiro está perdendo o poder para uma outra família que controla o crime e por isso agora os mandantes, as pessoas que mataram a Marielle, essas pessoas não estão com tanto medo mais da família dos poderosos que mandaram matar a Marielle Franco. E uma coisa muito interessante é que essa delação premiada, ela acaba interessando muito os criminosos, porque isso acaba criando benefícios, como por exemplo, o cara ser condenado, mas cumprir a pena em casa. Então existe essa possibilidade que a gente tenha o mandante da morte da Marielle Franco nos próximos dias. Agora, uma coisa que é muito importante dizer a respeito dessa questão é que quando a gente tem a oferta da delação premiada, o bicho começa a pegar. Porque quem faz a delação premiada que chega ao mandante consegue fechar a delação premiada e ter o benefício. Agora, aquele camarada que deixa de fazer, se ele perdeu, perdeu. E aí começa a concorrência dentro da criminalidade. Vários criminosos lutando para fazerem a delação premiada, porque quem fizer a delação premiada que funcione primeiro, ganha. E olha que interessante, mulher de Rony Lessa desmente a versão do ex-PM reformado sobre a noite do crime contra Marielle. O depoimento da esposa contribuiu para que o outro policial, Elcio Queiroz, fechasse acordo de delação premiada e contasse detalhes sobre o assassinato. Então agora nós começamos a ver uma traição dentro do crime organizado. Essa traição dentro do crime organizado, ela vai com certeza nos levar ao mandante da morte da Marielle Franco. E olha, é muito interessante dizer que a delação premiada, ela não é fechada com o cara que fala foi fulano. O cara precisa falar foi fulano e as provas estão aqui. Então não existe a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa delatar o Bolsonaro sem demonstrar as provas para que a gente tenha aquela teoria conspiratória do tipo delataram o Bolsonaro somente para prender o Bolsonaro. Não, é preciso mostrar conexões, como a Polícia Federal tem demonstrado. E, inclusive é importante dizermos que a Polícia Federal já sabe quem foi o mandante. A justiça já sabe quem foi o mandante, mas é preciso demonstrar para a sociedade quem foi o mandante, porque o mandante é uma pessoa muito importante, muito conhecida, e para evitar que digam que é qualquer tipo de perseguição política, é preciso muitas provas exatamente para não dar um impacto muito grande na base de eleitores do mandante. MP do Rio, delação de Elcio Queiroz, não o tira de júri popular nem reduz a pena por envolvimento no assassinato de Marielle. As pessoas estão começando a ficar desesperadas, até com medo de que bandidos sejam perdoados pela justiça por causa da questão da delação premiada. Não, eles vão ter benefícios sim, o Instituto da Delação Premiada permite benefícios, mas não há impunidade. Nesse sentido nós tivemos críticas, como por exemplo o Eneg da Band, que critica a delação premiada no caso Marielle, mas ele foi duramente criticado nas redes exatamente por isso. Nós queremos saber quem foi o mandante, gente. Olha, numa situação em que uma pessoa usa um cachorro para matar outra pessoa, não adianta prender o cachorro e esquecer quem mandou o cachorro matar outra pessoa. Nós queremos saber quem mandou matar Marielle, obviamente, porque a dúvida que nos passa agora é se seria realmente por motivos políticos, porque a Marielle disputaria o Senado com uma pessoa da família desse mandante, ou se seria por outro motivo, como, por exemplo, a questão da Marielle estar lutando contra as milícias do Rio de Janeiro. Sabemos que as milícias do Rio de Janeiro são uma fábrica de dinheiro. E agora é preciso entender que existe sim essa possibilidade de chegarmos ao mandante da morte da Marielle, não porque o crime organizado do Rio vai acabar, mas porque ele está mudando de mãos. O crime organizado do Rio, as milícias que geram milhões, elas podem passar de uma família de mafiosos brasileiros para outra família de mafiosos brasileiros. No entanto,
usando a frase do Flávio Dino, abre aspas, me impressiona a quantidade de gente incomodada com o avanço das investigações do caso Marielle, diz Dino. Abre aspas novamente, vi de tudo nas últimas 24 horas. Disparates jurídicos proferidos por incompetentes, comentários grosseiros na TV, campanhas de desinformação, citou o ministro da Justiça, que enfim vai nos mostrar quem mandou matar Marielle e por quê. Olha, nós estamos vivendo um momento muito bizarro e este momento extremamente bizarro nos mostra quem supostamente teria matado Marielle. Hoje as redes bolsonaristas estão levantando todas as teorias conspiratórias contra o presidente Lula, envolvendo o presidente Lula na morte do Celso Daniel, que é uma das palhaçadas que eles levantam sempre que o Bolsonaro começa a passar aperto, e também perguntando por que o ministro Flávio Dino não está investigando o caso Adélio. Gente, depois do acontecimento do caso Adélio, nós tivemos o Bolsonaro na presidência e o ministro Sérgio Moro e outros ministros da Justiça do Bolsonaro por 4 anos e o caso não foi investigado. Tivemos também no estado de Minas Gerais um governador de direita e o caso não foi investigado. Então não há interesse por parte do Bolsonaro nas investigações do caso Adélio. Isso é uma pessoa, qualquer pessoa que tenha um neurônio consegue entender que nunca foi interesse do Bolsonaro investigar o caso Adélio, porque ele estava à frente da presidência da República, poderia ter colocado toda a Polícia Federal para investigar o caso e não colocou. Mas agora eles se incomodam na investigação do caso Marielle Franco. E olha, quem incomoda tem dívida no cartório. PF inicia a transferência de Maxwell Correia, o Suel, para a Penitenciária Federal, após ser acusado de envolvimento no caso Marielle. Os presos incluídos no Sistema Penitenciário Federal podem permanecer na unidade por até 3 anos. A prorrogação pode acontecer quantas vezes forem necessárias. É lógico, dentro de uma prisão estadual, sabemos que o estado do Rio de Janeiro é governado tanto em termos de Assembleia Legislativa como em termos de governo estadual por pessoas que estão de uma certa forma ligadas à direita e não é seguro deixar esses presidiários que estão ligados ao caso Marielle e podem fazer delações contra os mandantes do caso Marielle, deixar essas pessoas dentro de um presídio estadual é talvez perder a possibilidade dessas pessoas fazerem delação, né? Perder essas pessoas para um sepultamento. Agora mudando um pouquinho de assunto, um assunto bem pitoresco que eu gosto muito de falar, que é o cerco fechando para o lado do Dallagnol. Quem não se lembra que o Dallagnol lutava contra a corrupção na Petrobras junto com Sérgio Moro e outros procuradores, talvez não sabe que o Dallagnol naquele momento ele estava agindo em conluio com os Estados Unidos e olha, secretamente, uma coisa que é proibida no Brasil, um procurador ou um juiz não podem entrar em contato e fazer nenhum tipo de parceria ou colaboração com outros países sem a anuência do Ministério da Justiça. E agora, a teoria que se forma é que o Dallagnol trabalhou para os Estados Unidos no sentido de contemplar os estadunidenses com indenizações da Petrobras. Enquanto pessoas achavam que o Dallagnol e o Sérgio Moro estariam trabalhando para acabar com a corrupção na Petrobras, o Dallagnol e o Sérgio Moro estavam trabalhando para criar uma ideia de que a Petrobras seria uma empresa extremamente corrupta e para isso, e com isso, eles conseguiram transferir bilhões da Petrobras para acionistas estadunidenses. Isso reforça aquela ideia que eu trago desde o início do meu trabalho, que toda a destruição do Brasil promovida pela Lava Jato foi uma destruição orquestrada lá nos Estados Unidos. Só que agora o Dallagnol não é mais procurador federal, então ele não tem proteção do Ministério Público, ele nunca foi deputado federal porque entrou através de uma fraude, mas agora já foi cassado do seu falso mandato de deputado federal, e agora o Dallagnol, que é pessoa comum como eu e você, vai responder pelos seus crimes. Líder do PT aciona a AGU para investigar Dallagnol por acordo clandestino com os Estados Unidos sobre dinheiro da Petrobras. Zeca Dirceu pede à Advocacia Geral da União que investigue a conduta do Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato por desvio de função constitucional e usurpação de competência de órgãos do Executivo. No caso, é o Ministério da Justiça que pode fazer esse tipo de acordo, né? Então, vamos ter essa coisa pitoresca e deliciosa que vai ser nos próximos dias a
prisão do Dallagnol. Inelegível, Bolsonaro dispara palavrão, xinga Lula e fala em voltar à presidência. Esse assunto é bem interessante, que o Bolsonaro continua agindo nas redes como se não fosse inelegível. E eu tenho uma explicação para isso. O Bolsonaro não quer sumir porque ele precisa manter o seu engajamento nas redes. Isso para continuar fora da cadeia. O Bolsonaro que consegue enganar os seus eleitores que ele vai ser candidato a presidente da República mesmo sendo tornado inelegível, ele consegue manter um certo engajamento. Com esse engajamento, ele bota um certo medo na justiça. A justiça brasileira tem medo de prender político engajado e tem medo de prender líder religioso, né? O Malafaia pode fazer o que quiser que ele não vai preso. Agora tem um ponto interessante nessa questão do Bolsonaro. Ele vai levar os bolsonaristas iludidos até a reta final, garantindo aos bolsonaristas que ele será sim candidato, e lá no final, quando o Bolsonaro não puder ser candidato, ele vai tentar vender os seus votos, né, para outro candidato, como por exemplo o Tarcísio. Ele está fazendo de tudo para ele continuar válido na política. Agora, gente, dois pontos que são importantíssimos. O Bolsonaro jamais venceria o Lula. E o motivo é muito simples. Como que o Bolsonaro conseguiria agora, depois do Lula ter melhorado a economia, o Lula já provou que não vai trazer comunismo para o Brasil, nenhuma teoria maluca deles foi implementada pelo Lula. Depois de 4 anos de governo Lula dando certo, como que o Bolsonaro conseguiria vencer o Lula, por exemplo, numa reeleição? Jamais. Ele não conseguiu vencer o Lula, ele tentando a reeleição, com toda a máquina do governo à sua disposição, ele jamais conseguiria vencer o Lula numa próxima eleição. Mas, no entanto, ele vai garantindo para ele se tornar útil para tentar puxar votos para deputados, senadores, obviamente para governadores e até mesmo para quem for o candidato a presidente da República. Com isso, ele consegue provar para as pessoas que ele continua sendo útil e assim talvez sobreviver um pouquinho mais fora da cadeia. Sobre o caso do Alexandre de Moraes ter sido agredido em Roma, o Alexandre de Moraes e seus familiares deram depoimento e agora é muito importante que a gente pode entrar numa situação de calmaria. Calmaria porque nós podemos parar de ver bolsonaristas agredindo pessoas nas ruas. E é bem interessante porque os bolsonaristas eles criam aquele clima de agressão. Inclusive existe uma regra bolsonarista, né, que o Lula não pode andar nas ruas tranquilo, que ele sempre vai ser agredido. E isso é uma forma dos bolsonaristas convidarem os bolsonaristas para que façam agressão a políticos. Eu particularmente acho que o Brasil só vai se desenvolver no momento que a gente tiver a interrupção dessas agressões. Eu sou contra a agressão contra político de direita ou contra político de esquerda e obviamente essa resposta que tivemos ao ataque ao Alexandre de Moraes é um divisor de águas, porque há pouco tempo atrás a gente tinha os escrachos populares contra políticos que tiram obviamente a nossa credibilidade. Justiça arquiva processo de Bolsonaro por chamar Moraes de canalha. Acho essa decisão bem importante, porque o Bolsonaro vai ser condenado por tantas coisas que esses processos são desnecessários. Mas o fato da justiça ter arquivado esses processos nos mostra que não há perseguição contra o Bolsonaro. Os processos contra o Bolsonaro estão andando naturalmente, o Bolsonaro vai ser condenado nos processos em que ele for culpado. E não vai dar para ficar criando teorias conspiratórias de que agora a justiça está indo contra o Bolsonaro. Investidores vão à justiça para apurar contratos entre Eletrobras e Delta Energia. Gente, assim que a Eletrobras foi privatizada, a Eletrobras já começou a fazer coisa errada. João Carlos de Abreu Guimarães, ex-VP de comercialização da Eletrobras privatizada, era sócio da Delta que firmou contratos com a empresa. De uma forma muito simples, o cara colocou a empresa dele para fornecer serviços para a Eletrobras e aí ele consegue, obviamente, desviar o dinheiro público para a empresa dele. Vou falar sobre o sucesso daquele programa, o programa Desenrola, que o Lula criou para tirar as pessoas da situação de nome sujo. Nós tivemos de imediato 1.500.000 pessoas que já perderam já esse status de nome sujo e voltaram a participar do comércio. Logo na sequência, nós tivemos também outras pessoas que já fizeram negócios, aproveitaram o programa Desenrola e limparam o nome. Esse tipo de política é muito importante porque reintegra as pessoas na economia e essa reintegração dá um suspiro para a economia brasileira, porque de um lado nós temos o Banco Central sufocando a economia com os juros altos, falando que as pessoas não consumam no mercado. Por outro lado, o governo Lula tem criado modelos aí de política pública para fazer com que as pessoas voltem a consumir. E esse Desenrola, sem dúvidas, foi muito interessante. Agora, ponto importante. Olha onde pode chegar uma pessoa
para se manter no poder. E essa mensagem do Bolsonaro de mandar um abraço hétero para o Fernando Holliday, que é homossexual, demonstra como o Fernando Holliday foi capaz de negar a sua raça e a sua opção sexual para ser aceito entre os liberais. Para os liberais, o Fernando Holliday é um troféu. O Fernando Holliday é a demonstração da meritocracia. Todas as vezes em que a esquerda tenta lutar contra, por cotas e contra as desigualdades sociais, toda vez que a esquerda tenta lutar pela inclusão dos homossexuais, os liberais têm o Fernando Holliday para mostrar e falar: olha aí, ó, o Fernando Holliday se esforçou e conseguiu. Esse garotinho que infelizmente negou a própria opção sexual e a própria raça para estar na política do lado do MBL, fazendo a fórmula do IMCA, ele nesse momento ele é recebido aí pelo Bolsonaro, que deixa bem claro que ele não é bem-vindo como homossexual, apesar de ser bem-vindo como um cara que tem votos, e continua, infelizmente, trabalhando pela submissão da sua raça e da sua opção sexual ao liberalismo, né? Patrick Moratori fala, orientação ou condição. Obrigado, Patrick. Realmente eu não sei qual nome usar nesse caso. E a Ibovespa atinge maior patamar em 2 anos, desde agosto de 2021. Nesse momento eu gostaria de chamar a atenção daqueles que são eleitores do Bolsonaro e que acreditam realmente que o Lula não está melhorando as condições econômicas do Brasil. Mando um abraço pro Elson, pro Anderson, Alexandre Emanuel também. Olha, gente, nós estamos vivendo uma situação que os próprios investidores estão super otimistas com a economia. O próprio bolsonarista, dono da Havan, diz que as coisas vão melhorar no segundo semestre. Tudo isso nos mostra que sim, o Lula melhorou a economia, as coisas estão melhorando e, obviamente, com a economia melhorando, a direita vai diluir. Nesse momento, eu agradeço você por ter acompanhado até aqui e até mais tarde no programa Léo ao Quadrado.